10 horas e 24 minutos desta quinta-feira, 30 de novembro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai consultar líderes antes de pautar aquela PEC dos militares. Sabe aquela que dá uma limitada ali na vida dos militares? Se de repente você é da ativa, você não pode, por exemplo, se candidatar a um cargo público. A apuração é do Gustavo Uribe e eu quero ouvir as nossas analistas aqui, Juliana Lopes e Larissa Rodrigues. O presidente, que inclusive não está no Brasil, né? Falou do assunto, tem essa apuração, mas ele está na Arábia Saudita, se eu não me engano, acompanhando o presidente Lula. Juliana, quero te ouvir sobre isso, por favor. A gente teve um passo importante dessa PEC, que estava um pouquinho parada ali no Congresso Nacional ontem, que foi a passagem pela Comissão de Constituição e Justiça. Ela foi discutida ontem, passou pela comissão, foi aprovada e agora o passo seguinte seria tratar e analisar essa PEC lá no plenário do Senado Federal. O que a gente viu nos últimos dias foi um movimento comandado, inclusive, pelo ministro da Defesa, José Múcio, em conversas com os parlamentares para tentar destravar, então, essa PEC, que foi construída, a espinha dorsal dela, dentro do Ministério da Defesa, em conversas com os comandantes, com os militares. O que José Múcio conversou, então, com os senadores, pelo que eu apurei, tentou ali destravar a PEC, afirmando que ela era boa para os dois lados, tanto para a oposição quanto para a base governista, já que não tinha pontos de resistência. Um deles foi retirado desse texto, que não permite a entrada dos militares em cargos públicos, mas ali foi retirada a possibilidade de alto escalão do governo, por exemplo, ser comandado por militares da ativa. Agora, a gente precisa entender essa tramitação. Ontem havia um grande otimismo dentro do Ministério da Defesa para uma aprovação dessa medida no Senado Federal ainda neste ano, ali junto com todas aquelas medidas que precisam ser analisadas, mas isso depende agora do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E aí, Larissa, como seria então essa caminhada daqui para frente, hein? Pacheco, então, dizendo... E é bem do perfil das publicações feitas por Pacheco, né? Vamos conversar, vamos ouvir todo mundo e tudo mais. Ele tem esse astral. Mas e aí, como deve ser isso daqui para frente? Vamos esperar, vamos buscar o consenso, né, Juliana? A gente que já viu tantas entrevistas. E enlouquece os jornalistas, né? Você quer um lead, você quer uma frasezinha e Pacheco fica ali na superfície, nessas respostas que deixam ele no campo de segurança. Eu ia falando Carol, desculpa. Carol foi o jornal mais cedo. Carol, Elisa, café da manhã. Elisa, o que a gente tem percebido, né? Como a Ju disse, foi costurado no Ministério da Defesa, então, de fato, tem apoio dos comandos das Forças Armadas. Quem reclama é mais pessoas de mais baixo escalão das Forças Armadas e a oposição, que também está fazendo o seu papel. Mas não deve ser um texto tão complicado de transformar em uma proposta e, de fato, alterar a nossa emenda constitucional. Agora é mais um detalhe de tempo. Até porque não vai mais valer, não dá tempo de valer para as eleições do ano que vem. Para que essa proposta alterasse nas eleições do ano que vem, ela teria que ter sido votada ainda em outubro. Existe uma lei, uma regra que diz que uma legislação eleitoral, para ser alterada, ela tem que ser aprovada, modificada, um ano antes das próximas eleições. Então, para 2024, não dá mais tempo, vai ficar para 2026. Por outro lado, o Palácio do Planalto teme que, se esperar demais, passe o momento. Foi difícil chegar nesse acordo com as Forças Armadas, então vamos colocar para votar. Tem sim o apoio do Pacheco de tentar priorizar, só que, respondendo a sua pergunta, depois ainda tem que ir para a Câmara dos Deputados. Então, de todo fato, o Palácio do Planalto não vai conseguir passar a régua nesse assunto esse ano, porque precisa ser aprovado nas duas casas. Mas acredita que é preciso acelerar, porque vai que esse momento muda, vai que a relação com as Forças Armadas complica de novo, vai que troca o ministro, vai que eles não querem isso. Então, que é um passo importante e que foi difícil construir esse consenso, por isso, o quanto antes for possível aprovar, melhor. Eu vou só colocar um arremate final nessa conversa, porque a gente está falando do Senado Federal, esse é o cenário de momento. Mas lá na Câmara, a gente lembra, existe uma bancada que é muito considerável, que é a bancada da Segurança Pública, que responde ali também aos policiais militares e aos desejos e medidas ali que são desejo dos policiais militares. E aí tem uma possibilidade de mudança nesse texto, que é estender esses impedimentos às polícias militares de todo o país. Então, pode ser que na Câmara a gente não tenha uma discussão tão rápida assim. Por isso, esse desejo de aprovar logo no Senado para ver o que vai acontecer por lá. Assunto bom, hein? Estaremos acompanhando tudo isso. E seguimos aqui ao vivo na CNN Brasil às 10 horas e 29 minutos.